Rodrigo hoje é um buscador de autoconhecimento e um buscador para entender mais os mistérios da espiritualidade. Eu estava pensando aqui, hoje, dia 31/7, se eu fizer aqui algum tempo atrás, nesse dia, 5 anos atrás, eu estava em coma. Então, foi depois desse coma, foi algo que ressignificou muito a minha vida. E eu era uma pessoa totalmente imersa na Matrix, trabalhando muito, focado no trabalho, na família, mas nunca focado em mim, esqueci totalmente de mim. Sempre vivendo o futuro ou o passado, nunca o presente. Então, eu estava em casa, com a família, pensando nas coisas que eu tinha que fazer no trabalho, e quando eu estava no trabalho, eu pensava que em casa, porque eu não estava fazendo meu papel de pai, porque eu não estava presente, de espírito ali, né, só do corpo. Então, essa experiência de quase morte que eu tive me deu essa oportunidade de parar de viver no passado e no futuro e começar a viver realmente o presente. E a perceber como que as coisas que a gente não dá atenção no dia a dia, as menores coisas são as mais importantes, que se forem tiradas da gente, vai fazer muito mais falta do que um carro, do que uma casa, do que qualquer outro bem material. Então, eu falo que essa EQM, para mim, foi assim, uma bênção. Eu não me arrependo de nada do que aconteceu, porque o aprendizado que eu tive com tudo isso daí foi muito grande. E quando eu volto dessa EQM, que eu volto lembrando de tudo, eu vou colocar aqui um pouquinho antes, né? Eu estava trabalhando naquela época, 2020, 2021, né, com o grande evento mundial aí que teve, né, na área da saúde, e eu estava trabalhando e começaram a pedir para a gente voltar a fazer as viagens. Eu não queria fazer as viagens, eu ainda estava com um certo medo, mas acabei aceitando fazer uma viagem a trabalho. E é engraçado porque quando eu fui fazer a viagem, sabe aquela coisa que quando você vê que tem alguma coisa errada, que não tá legal. Eu tava assim, com muito medo de pegar avião. Para mim, eu tava achando que o avião ia cair, e eu torcendo para cancelarem a reunião, para acontecer alguma coisa, mas não cancelaram. No dia eu peguei o táxi, fui até o aeroporto, na metade do caminho eu esqueci que a minha mala tinha ficado em casa, pedi pro taxista voltar, e eu já pensando, meu Deus, não era para eu fazer essa viagem. Mais aquela coisa de você querer ser o super-homem, querer se provar para os outros, eu acabei enfrentando e fui. Entrei no avião, no horário, tudo certinho, e o voo foi maravilhoso. Fui para BH, fiz todas as reuniões que eu tinha que fazer, fiquei 2 dias lá, visitei os clientes que tinha que visitar, voltei para São Paulo numa quinta-feira, e aí trabalhei sexta, aí teve final de semana, sábado, domingo, segunda-feira eu comecei a me sentir mal. E aí eu fui fazer o teste na farmácia naquela época. E eu fui na farmácia, fiz o teste de Covid e deu positivo. Aí já fui para o hospital, eles olharam todos os meus sinais, falaram que estava tudo bem, que era para eu voltar para casa e ficar em isolamento, naquela época eram 14 dias de isolamento. E comecei a fazer esse isolamento, só que eu ia piorando a cada momento. Então aquela angústia de você ficar monitorando a sua oxigenação e vendo o oxímetro, poxa, não pode cair de 93, e o negócio em 98, de repente no dia seguinte 97, e piorando. E aí eu ia para o hospital, não, seus sinais vitais ainda estão bons. Minha esposa é médica, e aí ela me ajudou muito, conseguia me monitorar
para saber qual que é o momento de repente ir para o hospital ou não. E aí na terceira vez que eu fui para o hospital, aí a médica falou, olha, agora você já está um nível muito baixo aqui da sua saturação, a gente vai ter que te internar. E em casa, com muitas dores, mas assim, o pior é aquela angústia de você ver sua oxigenação caindo todo o tempo. E não tinha nada para fazer, né? Nessa época não tinha, era ficar em casa. Não tinha. Os recursos os médicos ainda não sabiam. Não. E os recursos de remédios eram mais um tiro no escuro, né? Tinha muitas opções, mas... O que os hospitais falaram, eu preciso garantir aqui que eu vou ter respirador e oxigênio. Era o que os hospitais estavam focando naquela época. E aí eu fui ser internado, a médica falou, não vou ter vaga aqui, vou tentar te transferir para um hospital. Minha esposa falou, mas quantas pessoas tem na frente? Porque o hospital que eu estava era um hospital bom, e ela não queria que eu saísse desse hospital. Aí ele falou, não, se alguém liberar, ele é o próximo. Minha esposa falou, então manda ele para a semi-intensiva, e se ele melhorar, ele vai para o quarto, e senão ele já está aqui no hospital. A primeira vaga de UTI é dele. Tinham 170 pessoas na UTI naquele hospital, naquela época que eu estava. Na UTI de Covid. E aí o médico chegou para mim e falou, olha, eu vou te colocar no catéter e se você não melhorar, você vai para o catéter de alto fluxo, se não melhorar, eu vou te sedar para colocar máscara, porque ela é incômoda, então eu vou te sedar, e se mesmo assim não melhorar, eu vou te entubar. E aí eu falei, bom, tudo bem, e eu estava relativamente assim, tranquilo, porque me medicaram, aquela dor que eu tinha intensa passou, e eu nunca tive nenhum problema de saúde. Então eu falei, eu vou passar por essa. Só que de repente o médico chegou e falou, ó, você não melhorou, eu vou te passar para o catéter de alto fluxo. E aí eu falei, pô, senhor, será que dessa vez não vai dar certo? Né? E fiquei pensando nisso. E aí, de repente, eu senti eles pegando minha jugular. E aí eu pensei, poxa, eu devo ter piorado e eles vão me colocar na máscara. E aí eles me sedaram, e eu apaguei. E aí eu comecei, naquele momento, a já me ver vivendo uma vida do outro lado. E eu estava em primeira pessoa, então eu não tinha a consciência que o meu corpo estava aqui. Que você ficou aqui no hospital. Exatamente. Você nem viu ser entubado, nada? Nem vi. Eu só, quando ele me sedou, eu vi, já me vi uma figura de um homem mais velho, acho que por volta da década de 20, 30, com um terno branco, um chapéu, uma valise na mão, que eu ia entrar num avião, né? Estava entrando no avião, e eram aqueles aviões também mais antigos, então me parecia ser década de 20 ou 30, algo assim. E aí quando eu entrei no avião, que eu fui colocar a valise, né, eu nunca largava aquela valise, mas eu fui colocar no bagageiro, né, e caiu, a pessoa foi me ajudar, caiu a minha valise e tinha uma espada minha lá, que era algo que eu tinha, assim, muito apego àquela espada. E, nossa, eu fiquei bravo, né, porque a espada caiu, mas assim, eu não tive o que fazer, guardei ali a espada, e aquele Rodrigo daquela época era um Rodrigo muito arrogante, muito bravo, muito soberbo, e não respeitava ninguém, a última palavra tinha que ser minha, então eu era um espírito, uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Então eu era o soberano e todo mundo tinha que acatar as minhas ordens. E eu estava indo para um outro país, porque eu era, naquela época, um piloto aposentado de aviões de guerra, né? Participava de muitas guerras, matava muitas pessoas sem dó, sem remorso. E eu lembro que eu trabalhava desenvolvendo armas militares para 2 famílias. E eu ia fazer um show aéreo. E aí fui para esse outro país, fiz esse show aéreo, e aí eu lembro das pessoas me aplaudirem, e aquilo me inebriava, e aquela arrogância, aquela soberba cada vez maior, né? E eu lembro de entrar com o avião num hangar, e eu lembro que assim, era um lugar muito frio, estava muito frio, era um lugar muito gelado, e aí eu fui
para esse meu trabalho, né, que era uma das famílias que eu fazia o desenvolvimento dessas armas. E eu lembro que eu comecei a me sentir mal, me sentir meio sufocado, e fazendo uma correlação daquele momento com o momento do meu corpo aqui, me parece que era quando você fica entubado, vai começando a juntar saliva, né, secreção, e aí os fisioterapeutas têm que vir e sugar, né, para te ajudar a tentar respirar melhor. Então, me parece que aquela hora que eu estava muito mal e tentando fazer alguma coisa para melhorar, eu acho que talvez fossem os efeitos que o meu corpo estava sentindo. Isso. Tá. E, de repente, também, e assim, o tempo lá do outro lado, ele não é linear que nem aqui. Né? Ele não tem um começo, meio fim, passado, presente, futuro. Então, eu ia para outras vidas, para passado, para futuro, sem perceber. Para mim, eu era sempre o Rodrigo, sempre a mesma pessoa. E aí eu lembro que eu estava vendo televisão e eu vi uma tribo indígena, uma reportagem de uma tribo indígena. Era o senhor do terno branco ou já era outro fractal? Era outro. Já outra vida. Eu me via mais novo. E aí, no meio dessa tribo tinha um vitral, que era como se fosse a foto de uma onça, né? E estava faltando um pedaço desse vitral. E meu pai falou para mim: Rodrigo, você sabe que você tem que devolver essa peça. Eu falei: pai, mas putz, é uma tribo selvagem, putz, acho que não vai dar. Ele falou: cara, você sabe que só você pode fazer isso e tem que ser você. Aí eu, tá bom. E aí eu me vejo indo para essa tribo e o vitral estava comigo realmente, e quando eu entro na tribo para devolver aquele pedaço do vitral, para completar o vitral, as pessoas, os índios daquela tribo me cercam e começam a me bater muito, e de repente chega o chefe ali da tribo, mandam parar e mandam me levar para uma oca. E aí ele chega para mim e falou: ó, a gente vai cuidar de você, você vai melhorar, mas você vai ter que passar por um processo de um tratamento que vai ser longo, mas a gente vai cuidar de você. E eu pensava assim: poxa, eu tô numa oca, numa tribo indígena, sem nenhuma medicina aqui, a medicina em algum hospital vai estar muito longe, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. E eu estava naquele linear que eu não conseguia respirar pelos efeitos do meu corpo aqui, mas eu não conseguia nem morrer e nem viver. Eu ficava naquele estado de quase morre. O que eu respirava não era suficiente para manter meu corpo, então eram dores terríveis, mas eu também não morria. Isso que eu ia perguntar, era dores, e você se sentia mal? Me sentia mal, sentia muita dor e aquela falta de ar que você fala: vou morrer, e de repente entra um pouquinho de ar e você não morre, e ficava naquele processo. E aí eles começaram a me levar para algumas salas de cura. Eles falavam que algumas salas de cura me deixavam nessa sala, eram salas escuras, mas as paredes acendiam de diversas cores. Então, tinha uma sala que tinha uma cor laranja, outra violeta, outra verde. Então, eles iam me levando para essas salas de cura e eles falavam: fica aqui nessa sala que ela é parte do tratamento e isso vai te ajudar a melhorar. Mas eu continuava me sentindo muito mal, muito fraco, e tentando me agarrar a qualquer fio de possibilidade para conseguir sobreviver. E aqui do outro lado, né, toda a minha família em pânico, né, porque eu estava com, na época, 42 anos, nunca tinha tido nenhum problema de saúde. Meus pais, minhas irmãs cuidando muito de todo esse processo junto com a minha esposa. Minha esposa foi uma baita guerreira que batalhou muito. 2 crianças, o menino tinha por volta de 5, 6 anos, a menina devia ter, acho que ele tinha menos, acho que ele tinha uns 4, 5 anos, ela tinha uns 7, 8 anos. Então, assim, 2 crianças também ali que todo mundo acabava se preocupando porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, e
os amigos no trabalho rezando, orando muito para que eu conseguisse sobreviver. Então, eu acho também que nesse momento eu acabei sendo um instrumento de resgate para muitas pessoas resgatarem a fé, resgatarem as crenças em Deus, porque muitos amigos meus depois falaram que, poxa, voltei a rezar, voltei a pedir para Deus, voltei a conversar com Deus. Então eu comecei a falar, poxa, eu também devo ter sido um instrumento para as pessoas resgatarem a fé, né? A fé. E aí eu fui sendo levado para essas salas de cura, mas mesmo assim eu me via em outras situações, enquanto eu lembro que meu corpo estava lá, estava mal, mas eu ia me vendo... Lá com os indígenas. Isso, mas eu me vendo nessas salas e ia vendo outras vidas minhas também. Eu acho que outros planetas, outros países, de diversas idades. E aí vinha, mas eu sempre primeira pessoa sabendo que era eu que estava acontecendo. Quando você lembrava de uma vida como essa, lá com os indígenas, você tinha consciência da outra anterior que você tinha visto, a do aviador? Não. Cada uma tinha. era própria. Cada uma era própria. Interessante, você como entrar em salas específicas de vidas, né? Isso. E cada vida minha eu sabia que era eu, mas era uma realidade diferente do que das outras que eu estava vivendo, do que eu estava passando, né? E eu lembro que também que eles falavam, ó, agora a gente vai te levar para fazer uma cirurgia. Eu não via a cirurgia, eu só me via numa sala de recuperação depois. E nessas salas de recuperação tinham outras pessoas, outros pacientes. E eu me lembro que, assim, muito incomodado, porque eu não conseguia me mexer. E aquilo me irritava demais. E vinham pessoas cuidarem de mim. E eu brigava com as pessoas e maltratava, porque eu não aceitava que as coisas não estivessem acontecendo do jeito que eu queria que acontecesse. Então, hoje, eu me vendo como eu era em outras vidas, falo, poxa, acho que eu consegui evoluir de lá para cá, porque hoje eu sou uma pessoa muito diferente, e aí eu acho que é bem aquela questão da evolução, né? Do ser humano, do espírito, né? E aprendendo com as coisas. E aí eu vou passando por essas salas, passando por essas cirurgias, e mesmo assim eu me sentia muito mal e não sentia uma melhora tão significativa. E aí um dia eu não estava mais aguentando, eu falei, eu não aguento mais isso, precisa acontecer alguma coisa, ou eu preciso melhorar, ou eu preciso partir, porque eu não suporto mais essa situação. E aí eles chegaram para mim, alguns cuidadores chegaram para mim e falaram, tá bom, então a gente vai te levar para um lugar. E aí eu lembro que 2 pessoas me levaram para um lugar que parecia um convento antigo, que virou hospital, então era uma construção bem antiga. Entrei numa sala grande, tinha uma mesa de madeira enorme, e na ponta dessa mesa de madeira estava a minha esposa, com um vestido branco muito antigo, e na frente dela tinha um papel com a minha foto. E aí eu olhei, eu reconheci que era minha esposa, mas não minha esposa de agora. E eu falei, pô, que papel é esse? E aí eu vi o papel como se eu estivesse levitando ali de cima para baixo e vi que era minha certidão de óbito. E aí eles falaram, olha, agora é hora de você tomar a decisão. E aí eu ajoelhei e implorava para ela. E quando eu estava entrando nesse prédio, entrando nessa sala, muito mal, com uma sensação muito ruim, eu via cédulas de moedas antigos, títulos de propriedades muito antigos, moedas antigos, e aquelas imagens vinham assim na minha mente, na minha cabeça, e eu via como eu era muito apegado à materialidade. E você implorava para não morrer? Não. Para ela não assinar o atestado de óbito? Eu implorava para ela assinar. Para assinar, para você partir? Eu falava assim, Carla, pelo amor de Deus, assina, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito aqui, você é nova,
cuida das crianças, arranja um cara legal, mas me liberta, me deixa morrer, porque eu não aguento mais essa situação. Devia ser reflexo do estado que você estava passando na UTI. Do meu corpo aqui na Tá. UTI. E aí só ela poderia assinar aquele documento, porque ela era minha esposa, e na minha cabeça, bom, ela é minha esposa e ela é médica, só ela pode assinar o atestado de óbito. E eu implorando para ela, pedindo para ela assinar. E de repente aparece a figura do meu avô paterno, que eu devo ter perdido meu avô quando eu tinha acho que uns 8, 9 anos. E aí eu vejo a figura do meu avô, e aí eu decido não assinar aquele documento e eles me levam de volta para as salas de cura. Quando eu volto para essas salas de cura, eu já me vejo numa sala diferente. Parecia que era uma sala no Japão, porque eu lembro que tinham tatames e ideogramas. Eles me levaram para uma antessala. E aí foi um momento que eu pensei assim, poxa, eu acho que as coisas agora vão começar a dar certo, porque eu estava me sentindo melhor, estava limpo, e parecia que as coisas iam começar a funcionar melhor. E aí comecei a dar continuidade no tratamento. E aí, no meio do tratamento, uma das pessoas que estavam lá, né, guias, nossos amigos espirituais, né, falaram, a gente precisa te levar num lugar que tem uma pessoa que quer falar com você. Eu falei, nossa, o que será que é que eu fiz? O avô paterno estava ali, estava por ali já. Não. O avô paterno... você tá... Quando o meu avô paterno apareceu, e aí depois eu vou contar o que foi que aconteceu nesse momento, e eles me levaram de volta para as salas para continuar o tratamento. Então, naquele momento que meu avô apareceu, eu voltei voltou, melhorou. o tratamento e comecei a melhorar. E aí, me levam para ver essa pessoa que queria conversar comigo, que queria me ver. E aí eu chego num lugar que era um lugar tão lindo, era uma plenitude, uma calma, uma tranquilidade, uma paz, como se nada mais pudesse dar errado. E lá tinha uma casa num jardim enorme que estava a avó da minha esposa. Porque a avó da minha esposa... Também falecida. Também falecida. Ela devia ter falecido faz uns 6 anos. E eu namoro com a minha esposa desde os 15 anos, então a avó dela me conhece desde que eu era adolescente. E meu noivado foi lá no salão de festa do prédio dela, então eu era muito próximo à família. E ela falou, Rô, eu tenho acompanhado todo o seu processo e eu pedi para eles trazerem aqui para eu te ver, porque eu queria passar um tempo com você antes de você voltar. E aí eu passei aquele momento com ela e foram momentos assim maravilhosos da sensação que eu tinha ali de uma paz, uma tranquilidade, que às vezes eu fico em meditações tentando voltar e buscar aquela sensação que é algo indescritível, né? E depois eu começo a me ver numa jornada voltando, e nessa jornada voltando eu começo a me ver com uma medicina um pouco mais parecida com a medicina da Terra. E nessa jornada que eu estava voltando, eu encontro meu padrinho. Meu padrinho, ele tinha sido internado com Covid, acho que uns 4, 5 dias antes que eu. E ele tinha feito um transplante de pulmão 2 anos antes. E quando eu estava ainda me recuperando, assim, não me recuperando, mas fazendo a quarentena, eu pensei, poxa, meu padrinho fez um transplante de pulmão, agora pega uma doença que vai bem atacar o pulmão. Eu pensei, pô, vai ser difícil ele passar por isso. E aí, quando estou voltando, eu vejo o meu padrinho e meu padrinho começa a voltar comigo. Mas chega um determinado momento que o meu padrinho olha para mim, fica e eu continuo minha jornada voltando. E aí eu faço essa jornada para voltar e de repente um dia eu começo a acordar. E aí com o efeito da anestesia que você vai, volta, não está muito sóbrio, e eu precisava ver
alguma pessoa que eu pudesse confiar. Precisava ser minha esposa, minhas irmãs, alguém que eu tivesse confiança. E um dia eu vejo minha esposa no quarto do hospital. E aí eu olhei para ela e falei para ela, eu morri? Aí ela falou assim, ó, não, mas aconteceu muita coisa e eu vou te contando aos poucos. Aí eu falei, mas aconteceu muita coisa? Como assim? Acabei de entrar aqui. Ela falou, Rô, você já está em coma faz 45 dias. 45, nossa, até me arrepiou a alma, 45 dias. Aí eu pensei assim, caramba, então tudo o que aconteceu agora não foi desse lado, foi do outro lado. Aí os aprendizados do Espiritismo me ajudaram a entender o que tinha acontecido comigo e não ficar revoltado com Deus, aquela coisa, por que Deus fez isso comigo? Não, cara, eu falei, bom, se aconteceu isso comigo, eu devo ter aprontado alguma coisa em outra vida, e eu vi que eu tinha realmente aprontado e tinha alguma lição ali que eu tinha que aprender, então não me revoltei. O Espiritismo me ajudou muito com isso. E aí eu pensando assim, poxa, eu não posso esquecer tudo que aconteceu, eu preciso de alguma maneira lembrar e anotar tudo que aconteceu comigo para não esquecer, porque eu pensava que fosse que nem um sonho que você vai esquecendo ao longo do dia, né? Isso. E aí eu pedi para ela chamar minhas irmãs, ir tentando escrever para mim, só que assim, eu não percebia ainda que eu tinha ficado entubado tanto tempo, que eu estava com uma traqueostomia, que eu não falava direito. Eu achava que eu estava falando, mas não estava. Então, minhas irmãs, para conseguir entender, conseguir escrever ou gravar, foi difícil. Mas eu não imaginava que eu nunca ia esquecer o que aconteceu. Então, até hoje, 5 anos depois, eu lembro de tudo, com muitos detalhes. E muitas vezes, durante o dia, eu sinto a mesma sensação que eu sentia de quando eu estava ali do outro lado. E aí eu falei, cara, eu preciso entender o que aconteceu comigo. Por que eu voltei lembrando de tudo? Por que tudo isso aconteceu comigo? E aí você começa com um monte de coisas na cabeça, um monte de perguntas. Mas eu falei, poxa, não adianta eu querer fazer nada se eu não estou falando, se eu não estou comendo, se eu não estou andando. Eu estou 100% dependendo das outras pessoas. Então eu pensei, eu vou precisar primeiro recuperar meu corpo, voltar a ter autonomia, para depois eu conseguir tentar buscar entender o que aconteceu comigo. E aí nessa época do hospital, foi também uma época que eu exercitei muita humildade, porque você depende 100% dos outros para te ajudar a comer, para te dar remédio, para te dar banho, para fazer tudo. Então você começa a perceber que assim, poxa, eu tinha tudo e não reparava que as coisas tão simples como conseguir tomar um copo d'água ou conseguir estar respirando, como essas coisas são tão importantes e a gente não dá... Não observa, não observa, deixa a vida passar. A vida fica atropelando a gente e eu vi que eu estava passando pela vida ao invés de viver a vida. Então essas pequenas coisas, como você conseguir tomar um sol, conseguir estar com a família, conseguir estar respirando. Para tomar um copo d'água, eu demorei, depois que eu voltei do coma, uns 3 meses para conseguir tomar água. Porque como aqui ficou paralisado muito fraco, essa válvula que a gente tem na garganta, ela não fechava rápido. Então a água podia ir para o meu pulmão e me afogar, ao invés de ir para o meu estômago. Então foi todo um trabalho de fonoaudióloga, de fisioterapia, para eu conseguir voltar a recuperar todos os meus movimentos. Então você passa por um período que você assim, exerce realmente a humildade e começa a reparar como algumas pessoas são importantes na sua vida, e não só como família, mas aquelas pessoas que estão no hospital, os cuidadores que estavam em casa, ou os técnicos de enfermagem, como aquelas pessoas são pessoas especiais que cuidam da gente com assim, um desprendimento, uma alegria que
ajuda muita gente na recuperação. E aí eu começo também a passar por alguns medos, porque o médico chega para mim falando, ó, você precisa sair da UTI e ir para o quarto. E aí eu falei, poxa, mas na UTI, se acontece alguma coisa comigo, tá todo mundo me monitorando. No quarto, como que eu vou lidar se acontecer alguma coisa comigo? Ali você não falava normal, não andava, nada? Nada. Até para apertar botão de controle remoto ou botão para chamar alguém. Na cabeça difícil. você acha que conseguia? Algo assim, você se sentia... Na cabeça, na mente você conseguia? Eu achava até que eu estava falando normal, eu não percebia Uau. que eu não estava conseguindo falar. Né? Depois você vai começando a recobrar a consciência e aí você vai percebendo suas limitações. Né? Mas aí eu comecei a ter que enfrentar esses meus medos. Então, assim, poxa, sair da UTI e ir para o quarto, aí o médico querer desligar o oxigênio, porque ele falou, ó, você precisou do oxigênio, ele foi importante para você até agora, só que daqui para frente é ruim para você, seu pulmão tem que voltar a funcionar sozinho, você não pode ter mais esse apoio, e só que ele chegou, tirou assim o respirador, e aí se passa por esse medo de, pô, será que eu vou conseguir realmente respirar sozinho? Então é um baita aprendizado. E aí um dia que só, agora você vai sair do hospital e você vai para casa. Nossa. E aí é outro medo que você passa. Pela minha esposa ser médica, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Só que eu cheguei em casa numa quarta-feira e ela teve plantão na quinta. Então, assim, na quinta-feira de manhã, quando ela foi sair de casa, eu dei uma saturada ali de preocupação se ia ter alguém para me socorrer se algo acontecesse. Então, você ir passando por esses medos, enfrentando esses medos, é importante para você começar também a ver toda a força que você tem e botar em prática tudo que você aprendeu. E aí outros medos que a gente tem começam a ficar meio irrelevantes. O medo de, poxa, vou perder emprego. Pô, quero perder emprego? Pô, não quero, mas pô, eu já passei por tanta coisa que isso daqui é simples. E aí todos os outros problemas que começam a te cercar, você começa a ver que você não precisa sofrer tanto com todos esses problemas. Tem tanta gente com problemas piores, né? E você já passou por tantas outras situações que você começa a ver esses problemas de uma maneira diferente. Até num ponto assim, realmente eu tenho que entrar nessa briga, entrar nessa discussão? Realmente isso daqui faz sentido? Vai levar para algum lugar? Então você começa a escolher realmente quais as brigas que vale a pena você entrar. E geralmente não vale nenhuma. E aí você começa a deixar passar muita coisa. Se a pessoa não concordou com você, tudo bem, é a sua opinião, eu tenho a minha, e a gente segue a vida, não vou discutir por causa disso, né? Então você começa... Perde a relevância, esse negócio de você achar que tem razão, que precisa defender suas ideias. Perde totalmente a relevância essas brigas superficiais que a gente tem no dia a dia. E aí, quando eu começo a recuperar meu corpo, recuperar a minha autonomia, eu penso assim, agora eu preciso entender o que aconteceu comigo. E aí, primeiro eu vou fazer uma constelação familiar. Porque na minha família, a gente achava que a gente era como se fosse uma maldição. Que a gente chamava ali de maldição dos Távoras. Isso, eu anotei aqui para não esquecer do Rodrigo contar um pouquinho toda essa história que faz parte da história do Brasil-Portugal. Exatamente. Então, assim, os Távoras, sempre os homens Távoras mais velhos morriam de alguma morte trágica ou ficavam muito debilitados. Então, o que eu me lembro, por exemplo, acho que meu bisavô foi soldado na Guerra do Paraguai, morreu. Meu avô morreu assassinado. Meu pai não morreu, mas ele perdeu a visão e ficou sem andar. Então, ficou assim, muito debilitado. E eu, que era o homem Távora mais velho, tive este problema. E aí, o que minha irmã falou? Rô, só que assim... o próximo da fila é o Pedro.
Meu filho. Ah, o teu filho, claro, teu filho depois de você. Você já tinha passado o teu... Que eu passei aquele meu perrengue. E ela falou, só que aí o próximo da fila é o Pedro. E aí? Um legítimo Távora. Um legítimo Távora era o Távora mais velho. Porque o meu sobrinho, que é algumas vezes mais velho que o meu filho, o último sobrenome dele não é Távora, é Arantes. Então o Pedro é o último Távora ali, que era o mais velho. E aí eu fiquei, poxa, eu preciso entender o que acontece, porque se eu não quebrar isso daqui agora, vai sobrar pro Pedro. Literalmente maldição dos Távoras. Isso. E aí eu fui fazer a constelação, e esse constelador, ele tinha feito a constelação com a minha família quando eu estava em coma. Porque a minha irmã lembrou desse problema que a gente tinha na família, conversou com a minha esposa, e aí eles foram fazer a constelação. Meu pai, minha esposa me representando, e a minha avó, estava com 97, 98 anos naquela época, representando o meu avô. Então eles fizeram uma constelação para tentar me ajudar naquele momento. E realmente, depois daquela constelação, alguns dias depois eu comecei a melhorar. E aí, quando eu fui fazer essa constelação, eu falei com o constelador, ele não queria me constelar, ele queria passar para um amigo dele, porque quando ele lembrou que ele tinha feito a constelação com a minha família, para mim, e eu tinha sobrevivido, ele ficou emocionalmente um pouco envolvido. Então ele falou, cara, eu preciso de alguns meses para eu não estar envolvido emocionalmente nisso daqui, não interferir no campo. Ele falou, você me dá um tempo ou você constela com algum outro amigo meu. Aí, eu estava me recuperando, né? Esperei um tempo e voltei para me consultar e constelar com ele. E eu contei essa questão dos Távora. Ele falou, Rodrigo, é muito difícil isso acontecer, de ter essa questão de maldição. Ele falou, mas vamos constelar e deixa que o campo vai falar. E a constelação era aquela bandeja de água, onde você pega os bonequinhos, né, e põe, e o campo vai levando eles e formatando todo um desenho. E aí eu fui colocando os bonequinhos, fui posicionando. De repente, tava lá o bonequinho da minha mãe, da minha esposa, do meus avós, meus pais. E, de repente, eu fui e coloquei um bonequinho de um padre, um sacerdote. E aí, esse bonequinho desse padre começou a vir se aproximar no meu bonequinho. Quando ele estava se aproximando, o meu avô saiu da posição que ele estava, bateu nesse sacerdote, desviou o sacerdote e alinhou meu avô, meu pai e eu. Aí o constelador falou, cara, tem hereditariedade realmente vocês estão ligados aqui. E aí ele falou assim, põe agora um bonequinho representando o Pedro, do seu filho. Eu falei, nossa senhora, e agora? Aí eu peguei o bonequinho do Pedro, pumba, foi para um outro lado que não tinha nada a ver. Ele falou, cara, quebrou em você. Quebrou em você. Pedro tá fora disso daqui, só olhando essa bagunça que vocês fizeram, mas ele tá fora. Ele falou, agora põe um anjo. Botei um anjo, cara, o anjo, pum, direto foi lá e colou no Pedro. Eu falei, putz, que alívio. E aí ele me explicou, né, tudo que tinha acontecido ali no campo, né, o que tinha quebrado. Então, aí eu vejo que meu avô, quando ele veio ali na constelação e afastou o sacerdote e criou e mostrou aquela hereditariedade, o que acontece? Quando eu estava no pior momento do meu coma, eu pedi para morrer, quem que apareceu? O teu avô. Meu avô. Então, ali eu entendi esse, poxa, eu acho que ele veio me resgatar naquele momento, para me ajudar. Veio te salvar. Isso. E aí eu começo a juntar as peças desse quebra-cabeça. E minha esposa tinha me falado que, quando eu estava em coma, a psicóloga conversava com a minha esposa, conversava com meus filhos, e a psicóloga perguntava para o Pedro, né? Pedro, mas como que você está? Você está chorando? Como que você está reagindo? Né? Uma criança, então ela tinha que ter toda uma didática diferente. E o Pedro, com 4, 5 anos, falou, não, eu não posso chorar, porque minha mãe e minha irmã choram todo dia, o dia inteiro, e eu sou o único homem da casa. Uau! E aí minha esposa falou isso, falou, ó, você vai ter que conversar com seu filho. Só que naquela época não tinha nem
ferramenta, eu nem sabia como que eu ia falar com meu filho. Só que depois desse trabalho que eu fiz, que eu tive essa tranquilidade que parou ali em mim, aí à noite eu cheguei em casa, conversei com o Pedro, conversei com meu filho, com aquela tranquilidade de que acabou, quebrou em mim, e aí assim, eu falei, ó, agora o papai tá de volta, você volta para o seu lugar de filho e deixa que o papai e a mamãe assumem aqui suas posições e vão cuidar da casa. Porque agora eu estava recuperado, agora eu tinha voltado a ter autonomia. Nossa, mas aí foi os 45 dias de coma, uns 90 dias para recuperar. Os 90 dias para recuperar. Lá se foram mais de 4 meses. Como que eu poderia falar para o meu filho que o papai está de volta e vai cuidar das coisas, se eu não estava comendo, se eu não estava falando, se eu não estava andando, se eu estava totalmente debilitado e ele me via daquele jeito. Então eu ia fazer a fisioterapia em casa, eu sempre pedia para o Pedro ficar por ali, para a Alice ficar por ali, para eles verem também o esforço que eu estava fazendo e que se você se esforçar, realmente você vai conseguir alcançar seus objetivos. Então depois que eu me recupero, que eu estou de novo com autonomia, que eu estou andando normal, dirigindo, que eu voltei a tomar água, aí eu volto para ele, eu posso falar, olha, agora o papai voltou e vai cuidar das coisas. Fica no seu lugar de filho que o papai está aqui de novo para te proteger. E aí a gente se abraça, e os dois choram, e eu falei, nossa, graças a Deus que ele chorou, que ele pôde jogar tudo isso daí para fora, né? Então, foi muito importante aquele momento para mim e para ele, para a gente conseguir resgatar e colocar cada um na sua posição ali, ele na posição de filho e eu na posição de pai. E fui também buscar outros... e aí, assim, eu fui numa busca de religiosidade. Eu falei assim, algumas coisas, e eu estudando muito sobre todas as religiões, algumas coisas do espiritismo já não faziam tanto sentido para mim, que a Terra, o planeta, está realmente num processo de mudança, de evolução. E a doutrina espírita, me parece que ela não veio evoluindo junto. Então aquela coisa do karma, que você vem para a Terra para sofrer, para pagar os pecados que você fez em outras vidas, hoje já não faz mais sentido para mim. E eu conversando muito com a minha esposa já não tem uma religiosidade tão grande que a religião acaba te prendendo muito. Ela fala, cara, mas por que a vida para vocês, da sua família, é tão difícil? Ela falou, meu Deus não é um Deus mau, não é um Deus que quer me punir. Oh, meu Deus é um Deus bom, que ele está fazendo tudo para fazer com que eu melhore, com que eu evolua. Por que o seu Deus quer que você sofra tanto para pagar os pecados que você tem em outra vida? Então eu comecei a pensar um pouco diferente e assim, respeito todas as religiões, só que para mim algumas coisas pararam de fazer sentido. O véu do esquecimento é algo que eu questiono muito hoje em dia. Por que ele precisa ser tão denso, tão pesado? Por que você tem que esquecer tudo realmente? Antes desse episódio, você não lembrava de vida? Não era normal da tua vida lembrar isso, ter projeção, nada? Não era. Tá. Não era. Nossa, isso é uma mudança. Eu estava totalmente imerso na matriz. Imerso na matriz. Totalmente. Então, eu fui buscar uma amiga da minha esposa indicou um terreiro de Umbanda para a gente ir. E eu fui, me senti super bem. E aí eu fui conversar com o Preto Velho, e aí eu fui perguntar, cara, por que eu voltei? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Me explica, eu preciso entender. Aí ele falou, sua missão? Ele falou, não sou eu que vou falar qual que é a sua missão. Não padre, não pastor. Senão você vai estar fazendo a minha missão, a padre do pastor. Todo mundo começa a dizer missão de todo mundo. Ele falou, cara, quem vai falar qual que é a sua missão, descobrir qual que é a sua missão é você. Eu não posso falar qual que é a sua missão, senão eu vou estar falando a minha missão. Então, daí começou a me mostrar um pensamento diferente. E ele falou assim, só que comece, não fique estagnado, dê o primeiro passo. E aí a espiritualidade vai começar a te colocar nos lugares corretos e trazer para você as pessoas corretas. Então, eu falei, poxa, isso me clareou muita coisa. E quando eu falei para ele por que eu voltei, aí ele falou assim,
que você deixou aqui que você precisa voltar para pegar? Para mim, a primeira coisa era meus filhos e minha esposa. Ele falou, então é por isso que você voltou. Por isso que você voltou. É o que te faz, é o que te dá sentido à vida. E quando eu fui numa praça passear com meus filhos, o cuidador me pegou na cadeira de roda e me levou até lá. Eu via meus filhos naquele gramado, brincando com os cachorros, um dia de sol, céu azul. Eu falei, cara, entendi. Foi por isso que eu voltei. Essas são as coisas que fazem sentido. E aí a gente fica atrás de reconhecimento, de carro, de casa, de emprego, de dinheiro. Só que quando essas coisas pequenas são tiradas da sua vida, e você conseguir tomar um copo d'água, tomar um sol, estar respirando, falar, cara, isso faz sentido. Isso daqui eu não posso perder. Carro, casa, cara, daqui a gente recupera depois. Recupera depois. Entendeu? Mas isso daqui começa a ser... E aí eu começo a perceber. E por isso que não faz mais sentido eu ficar entrando em brigas pequenas. E aí, dentro dessa minha busca, eu fui fazer regressão. E aí, contextualizei, né, toda a profissional que foi fazer regressão comigo. E ela falou assim, olha, vamos voltar para aquele momento de você na tribo indígena. Eu falei, mas por que lá na tribo indígena? Não foi o primeiro momento que eu vi, o primeiro momento que eu me vi foi quando eu era o aviador. Ela falou, não, você vai entender. E aí a gente começou a fazer a regressão e eu voltei lá na tribo, com medo do que tinha acontecido comigo. E aquele chefe da tribo que fez todo mundo parar e me levou para lá, que começou a cuidar de mim, já me apareceu de uma maneira diferente, como se fosse um xamã. E aí ele olhou para mim e falou, pô, que bom que você voltou, eu estava te esperando. Eu falei, você estava me esperando? Você sabia que eu ia voltar? Ele falou, sabia que você ia voltar, eu estava te esperando. Ele falou, vamos caminhar comigo aqui na tribo. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu não quero. Ele falou, não, fica tranquilo que não vai acontecer nada com você. Tá bom. Aí eu começo a caminhar com ele na tribo e aí ele me mostra o vitral que eu tinha visto lá atrás. E aí ele falou assim, o que você vê no vitral? E aí eu comecei a ver um monte de espíritos, de vulto de espíritos negros, assim, com muita raiva, muito ódio. E aí ele falou, ó, esses espíritos são espíritos que você prejudicou em outras vidas e eles ainda têm raiva de você. Uau. Ele falou, leva o vitral até lá. Fui lá, coloquei o vitral no lugar e aí ele falou, cara, você precisa se perdoar. Aí eu falei assim, mas como que eu vou me perdoar se todos esses espíritos que eu prejudiquei, todos esses irmãos que eu prejudiquei, não me perdoaram? Ele falou, agora está na hora de você deixá-los exercerem a evolução deles. Ele falou, você teve os seus erros, você cumpriu os seus resgates, entendeu que você errou, se arrependeu, cumpriu todos os seus resgates, agora você tem que ajudá-los na evolução deles. Deixem eles exercerem a evolução deles e exercerem o perdão. Aí a gente começou a fazer algumas orações, vieram alguns irmãos já de planos mais elevados, começaram a levar esses espíritos, né, para serem tratados, mas teve um espírito que não queria sair, e com muita raiva, e aí a gente foi fazendo as orações e eles foram levando esse irmão. E aí eu voltei da regressão. No dia que eu volto da regressão, eu durmo e sonho do jeito que eu tinha matado aquele espírito em outras vidas. Oh. E aí todo esse quebra-cabeça ele vai se fechando, vai fazendo vai sentido, se completando. Uau. Então eu vi que em outra vida eu era uma pessoa, um baita do manipulador. Uma das minhas irmãs era como se fosse minha cúmplice. Forjamos ali um acidente para eu chegar atrasado numa festa, e quando a gente chega nessa festa, ele estava morto na piscina. E aí eu sabia quem eu era, quem ela, minha irmã era, e esse espírito que a gente tinha conseguido trabalhar na regressão, quem que era e por que ele tinha tanta raiva de mim. Então, eu fui
Mas aí eu já não tinha mais culpa. Porque o que o meu mestre me falou lá na época? Você já cumpriu os seus resgates, para de sentir essa culpa. Tirar a culpa libera, nesse caso teu, libera todos esses espíritos. Porque mesmo que eles queiram perdoar, se você tem culpa, você está amarrando eles também na tua história. E eu sempre tinha alguma culpa que eu não entendia por que eu tinha aquela culpa. E de repente, com isso, eu fui conseguindo limpar e realmente libertar esses outros espíritos. Nossa, eu tenho tanta pergunta para fazer. Quando você vê o avô e tudo, eles tinham aparência, roupa de quando você os conheceu? Tinha. A idade, tudo, cronológica? Tinha. A idade, sim, as roupas também. Eu lembro que meu avô estava com um terno marrom. Ele não usava terno, mas ele usava realmente roupas marrons. A minha esposa, que estava naquela época que eu a vi com uma roupa diferente, né? Uma roupa mais de época, né? Mas a avó dela, quando eu vi também, do mesmo jeito que eu a via aqui. Os desencarnados era como você via aqui? Os desencarnados, sim, mas aqueles vultos eu via só vultos, eu não via como que eles eram, eu só via os vultos escuros. Isso, da turma que estava com muita raiva. Isso. E ali que eu vou voltar só um pedacinho, gente, porque eu acho essa história interessante. Onde que veio a maldição dos Távora pelo Marquês de Pombal? O que aconteceu? O que aconteceu? Os Távoras eram uma família muito ligada ao rei de Portugal. E era uma família muito influente e muito poderosa, né? E o rei de Portugal, as histórias dizem que ele tinha uma amante que era uma Távora. E teve um atentado ao rei de Portugal. E falaram que os Távoras que tinham armado aquele atentado por causa dessa amante que o rei tinha na família Távora. E aí o rei não morreu, o Marquês de Pombal era o chefe da guarda de segurança do rei, executou todos os Távoras em praça pública. Uau, lá em Portugal? Lá em Portugal. Isso faz parte da história que eu te falei, gente, quando o Rodrigo me contou, eu fui ver no Google, é parte da Wikipédia, Google faz parte da história mesmo. Todos executados em praça pública em Portugal. Todos executados em praça pública em Portugal. Tiveram 2 que conseguiram fugir para o Brasil. Um foi para o Nordeste, o outro foi para o Rio de Janeiro, da onde se origina a minha família aqui no Brasil. E aí tiveram a mãe que foi presa num convento com as filhas. O pai, que era uma pessoa muito importante também, eles não mataram, mas ficou muitos anos preso. E o filho, que também se chamava Pedro, que tem um livro que chama O Último Távora. Esse menino, como ele era muito pequeno, 1 aninho, 2 aninhos, ele ficou com a mãe no convento para não ficar preso na cadeia. Só que ele começou a crescer e começou a incomodar lá no convento por ser o único menino ali. E aí o Marquês de Pombal, que executou toda a família, foi lá, pegou esse menino e começou a criar esse menino. O Távora. Deu toda a educação para ele, toda a formação, e foi realmente cuidando como se fosse um filho dele. E aí a história foi passando e descobriram que não tinham sido os Távoras. Isso que eu ia perguntar, mas depois de toda essa chacina da família, eles descobriram depois de muitos anos que não tinham sido os Távoras. Aí eles libertaram os Távoras, né, a mãe que estava no convento, o pai da prisão, mas a família já estava ali toda desmantelada. O governo já tinha tomado lá atrás todos os bens da família Távora. Então, e esse Pedro Távora, né, que o Marquês de Pombal criou depois que Portugal foi invadido pela França por Napoleão, ele virou um soldado de Napoleão Bonaparte e, por efeito da guerra, quando Napoleão tentou invadir a Rússia, ele morreu ali. Então, tem todo esse contexto ali da família Távora, muito ligado ali ao Marquês de Pombal, e que foi se originando e reverberando tudo isso daí na minha família. E foi, poxa, que bom que a gente entendeu todo esse contexto e eu consegui quebrar isso daqui para parar de passar para as próximas gerações. Quebrou em mim. Isso tudo é fantástico demais. Quem era o Rodrigo antes do EQM e quem é o Rodrigo hoje?
que mudou na sua vida? Rodrigo antes era um cara que estava só preocupado em estar bem vestido, ter bons relógios, boas canetas bonitas, e ter reconhecimento da família, ter reconhecimento dos amigos no trabalho, e muito focado, acho que 90% do tempo no trabalho. Aí os 10% dava para a família. As migalhas. Migalha da família e zero para você. Zero para mim. Uma das regressões, ela me levou para aquele momento onde que eu peço para minha esposa assinar o meu atestado de óbito. E aí eu me vejo naquela cena e vejo meu avô chegando. Quando eu vejo meu avô chegando, o meu avô vem conversar comigo. Isso daí na regressão. E ele falou: Rodrigo, realmente você é só isso mesmo? Você é só um terno bonito, um relógio bonito? É só isso que você tem para oferecer? Você esqueceu realmente quem você é? Você esqueceu da sua família? E aí, quando ele fala da minha família, eu lembro dos meus filhos. E aí foi o momento onde que eu resolvo dar mais uma chance a voltar e continuar o tratamento. Então, ali naquele momento, eu acho que foi um momento da decisão que eu tive de eu vou voltar, não vou me entregar. E o meu chefe falou que teve um dia que a assistente social ligou para ele numa sexta-feira e falou: Ângelo, agora reza, porque os médicos acham que ele não passa desse final de semana. O chefe falou que um desespero, né? E assim, todo mundo no banco, todo dia, eles faziam lives de oração para mim. E aí eu começo a pensar, caramba, eu sempre estava buscando, correndo atrás de reconhecimento no trabalho, reconhecimento na família, ser respeitado, ser amado. Eu já tinha tudo isso e não percebia. Eu continuava naquela roda do rato. Então, se eu não tenho essa EQM, eu ia continuar correndo atrás de algo que eu já tinha sem ter percebido, sem perceber. Ia continuar passando pela vida sem perceber e sem viver a vida.